Para vocês uma história agora que vai te pegar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa reportagem. Uma casinha de 24 metros quadrados. Tenta imaginar, 24 metros quadrados. Sem janela, sem ventilação. Quem mora lá é a Vânia. A Vânia é faxineira. Ela chegou a emprestar a casa para uma amiga que tinha sido expulsa pela família. E quando ela voltou, ela encontrou tudo depredado. Imagina, era casa pequena, mas a casa do sonho dela. Ela empresta para a amiga porque ela foi expulsa da família e a amiga retribui desse jeito, com ingratidão. O sonho da Vânia, para ter uma casinha em que ela conseguisse viver bem e de repente destruído desse jeito. Foi aí que a vida dela cruzou com a da Esther. Porque às vezes, você já ouviu esse ditado que quando uma porta se fecha, na verdade é oportunidade para Deus escancarar uma ainda maior? Uma arquiteta muito conhecida chamada Esther, que mora no Jardim Colombo, na Zona Sul aqui de São Paulo. A Esther ajuda a transformar a casa das pessoas e é por isso que eu estou dizendo para você, você vai adorar essa reportagem. A arquiteta, acostumada a transformar a vida das pessoas, transformando a moradia dessas pessoas, será que vai conseguir transformar também o lado da Vânia? Porque aqui tem que ter muita criatividade. São apenas 24 metros quadrados. O que dá para fazer num espaço tão pequeno? Dá para surpreender alguém? Prepara o teu coração, vamos ver. Sonhos a gente tem um monte, né? A gente tem um monte de sonho. E eu sempre pensei, nossa, eu preciso reformar essa casa. Uma casa que já foi sonho, virou dificuldade e preocupação. E eu sempre pensei, nossa, eu preciso reformar essa casa, eu preciso, né, melhorar a situação dela, mesmo por bem-estar da saúde deles. A Mariana tinha uma bronquite, tinha infiltração, molhava a parede. Essas paredes guardaram histórias e serviram de abrigo para a família da Vânia. Foi aqui que ela criou sozinha os 3 filhos e viveu por 20 anos. A casa pequena, com 24 metros quadrados, fica no bairro Jardim Colombo, região de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. Os cômodos são escuros, o espaço apertado. Não tinha conforto. Faltava cama, que é muito pequenininha. Não caberia 4 pessoas dentro da casa. Tinha uma cama de uma beliche, né, de um lado, e uma cama minha do outro, que dormia eu e minha filha, e na cama, beliche, dormia os 2 meninos. E nós tínhamos uma dificuldade porque as telhas, ela chovia e a água passava pela telha, então nós dormíamos com cobertor e ainda jogávamos plástico por cima, né? Apesar das dificuldades, Vânia nunca deixou de ajudar pessoas próximas. E isso não mudou quando a vida dela melhorou um pouco. Trabalhando como empregada doméstica, ela conseguiu alugar uma casa um pouco melhor e cedeu a antiga para uma jovem grávida que foi expulsa de casa pela própria família. Eu emprestei a casa para uma moça e fui morar de aluguel. Porque ela estava numa situação precária, não tinha onde ficar, com o neném. E com o tempo eu pedi a casa de volta para essa moça. Pedi a casa de volta para ela e ela me devolveu a casa, mas não nas condições que eu emprestei para ela, né? Foi aí que o caminho dela se cruzou com o da Esther, a arquiteta nascida e criada no Jardim Colombo e que ficou conhecida por reformar casas na comunidade. O nosso primeiro contato se deu a partir do projeto Fazendinhando, o projeto das fazendeiras, né, que capacita mulheres na área da gastronomia, do artesanato, mas especialmente na área da construção civil. E aí eu lembro, tem uma fala da Vânia que eu nunca esqueço, né, que ela sempre compartilhou com a gente que um dos sonhos dela era criar uma cooperativa só com mulheres. Nos últimos 9 anos, a arquiteta transformou casas minúsculas em moradias dignas. Teve casa de 7 metros quadrados, sem banheiro, cozinha e janela, que mudou tanto que nem parece a mesma. Olha só esta outra casa, a do seu Faustino, que recuperou a dignidade depois de viver em situação de rua. É muito gratificante ver cada resultado do projeto, mas ao mesmo tempo é desafiador atuar com a arquitetura social, entendendo que o recurso sempre é muito limitado. Enquanto estava na lista de espera, Vânia decidiu se adiantar. Passou a fazer parte do projeto e a colocar a mão na massa mesmo. Aprendeu a reformar casas e ficou fera na arte de colocar pisos e revestimentos. Tudo isso sem deixar de lado o próprio sonho, ver a casa dela também ser transformada. Uma hora a minha casa chega, uma hora vai ser a minha vez, uma hora vai ser na minha
né? Assim, sem muita expectativa, né? Porque a gente que faz, a gente não pensa muito, né, em receber, a gente quer mais fazer, né? A estrutura da casa dela não estava comprometida. O desafio aqui era outro. Pensar grande, mesmo em ambientes tão pequenos e improvisados. Imagina só fazer uma reforma por completo em um local como esse, com ruas apertadas, casas umas sobre as outras. Mas nada disso se tornou um desafio para Esther e toda a equipe do projeto. Em 9 anos, mais de 600 ambientes já foram reformados. 3 só aqui nessa viela. Antes era tudo desorganizado. Parede sem pintura, cheia de furos, um espaço pequeno que parecia ainda menor. Para resolver esse problema, a estratégia aqui foi aumentar o pé direito para melhorar a ventilação e, claro, trocar telhas e também o piso. Uma transformação completa. Nós observamos que a casa tinha passado por alguns atos de vandalismo, né? Então, janela quebrada, a realidade é completamente diferente, né? E retomar, acho que isso é muito significativo para a gente. Desde o início, do início mesmo da reforma, o que eu pedi foi um quarto, né? Eu falei assim, eu quero uma cama confortável, um colchão confortável e um quarto aconchegante. Ficou curioso? Como será que ficou a casa da Vânia, hein? Será que a Esther finalmente conseguiu realizar o sonho dela? Eu quero saber. Você ficou curioso também? Tá curiosa, Raquel? A Raquel não tá. E você? Eu tô curioso, Passaia. Eu quero colocar no ar agora. Tá no ponto aí? O Henrique Oliveira falou que ficou maravilhoso. O Henrique já viu. E essa reportagem eu não vi. Geralmente eu assisto as reportagens antes que elas vão ao ar, mas essa eu não consegui ver ainda. Só me disseram que ficou maravilhoso, então eu tô comprando a ideia. Com a nossa história da faxineira Vânia. Para você que está chegando agora, eu vou resumir em 15 segundos e vou colocar a reportagem no ar. Ela mora no Jardim Colombo, na Zona Sul aqui de São Paulo. Aí ela conheceu a Esther. A Esther é uma arquiteta já acostumada a transformar a vida das pessoas, transformando a moradia dessas pessoas. E a Vânia, a faxineira, tem uma casa de 24 metros quadrados, que inclusive foi até danificada por uma amiga dela. Ela emprestou a casa para a amiga e a amiga acabou com tudo. Aí, tadinha, aquela casa que não é do jeito que ela gostaria, mas ela sonha. E a Esther falou, Vânia, eu vou te surpreender, confia em mim. Você não vai ficar aqui para me ajudar, deixa eu fazer e depois eu te apresento. Vou fazer o projeto e eu te apresento. Combinado? A Vânia aceitou o desafio e chegou o grande momento. Nós vamos saber agora como ficou a moradia da nossa querida telespectadora Vânia. Põe no ar. A Vânia viu a casa onde criou os filhos ser invadida, saqueada e destruída pelo tempo. Em meio à dificuldade veio a esperança. O caminho dela se cruzou com o da Esther, a arquiteta que transforma pequenos espaços da comunidade da região de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, em moradias dignas. É uma mulher que sempre esteve dedicando a sua vida ao próximo, à sua família, a pessoas que muitas vezes ela nem conhecia. E aí chegou o momento da vez dela também. Chegou o momento dela poder respirar um pouco, dela poder ter uma moradia digna, dela sair do aluguel, dela ter um conforto. Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Casa da Vânia. Reforma segue a todo vapor e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho mais, pois já tivemos grandes avanços. O projeto social não deu só uma casa digna para a Vânia, mas também uma nova profissão. Ela deixou o serviço de empregada doméstica para trabalhar na construção civil. Eu aprendi a sentar o porcelanato e com isso eu fiz um grande evento, né, que tem todos os anos, acontece, né, em alguns pavilhões. Né, e eu consegui fazer dois ambientes e foi bem legal para mim, foi bem gratificante porque eu aprendi, eu pude mostrar um pouco do que eu sei fazer como mulher, né? Como entendia do assunto, Vânia acompanhou de perto cada etapa da reforma da própria casa. Foram 50 dias de muito trabalho para, finalmente, ela poder apresentar a nova casa para a gente. O imóvel escuro e apertado se transformou, ganhou cor, luz, ventilação. O espaço pequeno agora parece muito maior. A nova distribuição dos cômodos deixou a circulação bem mais confortável.
Eu estou realizada porque foi além da minha expectativa, né? É que eu imaginava uma coisa e veio bem melhor do que eu imaginava. Então, estou bem realizada mesmo. Ah, o meu sorriso já demonstra tudo, né? Já fala por mim. Eu acho que eu fico muito feliz, muito realizada como profissional de arquitetura. Saber que posso atuar junto com o meu time aqui, num lugar onde eu nasci e cresci. E ver, né, esse antes e depois, né, o que uma cor, um revestimento, alteração ali num layout, pequenos ajustes já traz um impacto muito grande, né? Aqui antes nem ventilava praticamente. A cada passo dentro da nova casa, Vânia relembra tudo o que passou. A infância dos filhos, as dificuldades, mas agora resta só o alívio de finalmente poder chamar o espaço de lar outra vez. Eu fico imaginando e comparando, aí vem na cabeça, a outra casa é essa mesmo? Aí eu olho para um canto, olho para o outro, olho para o teto, tá totalmente diferente, tá? Uma maravilha. A divisão da casa realmente impressiona. Tem cozinha equipada, mesa de jantar, banheiro com chuveiro elétrico, além de um quarto bem confortável. Essa era a parte da casa que a Vânia estava mais ansiosa para aproveitar. É realmente inacreditável imaginar que em apenas 50 dias uma transformação como essa foi possível. A casa, apesar de pequena, ela é muito arejada, porque foi feito um planejamento. Tem janela, olha, da área dos fundos, que faz a chamada ventilação cruzada. A corrente de vento passa de um lado a outro e deixa o ambiente muito mais fresco, até em dias de maior calor. Tem um detalhe, a casa de Vânia ela tinha 24 metros quadrados, só que agora tem 27. E não foi mágica não, foi planejamento. Isso porque uma área que era inutilizada, agora tem uma utilidade e tanto para Vânia. Atrás dessa porta aqui tem uma escada, né, que dá acesso a uma outra casa, de uma outra família. E embaixo dessa escada, que era uma área que não tinha utilidade, olha só o que Esther transformou. Uma lavanderia com direito à máquina de lavar e também a um tanque. Ou seja, é uma área, Vânia, que para você tem uma utilidade gigantesca, né? Porque antes não era nada ali. Na verdade, era meio que o acesso à sua casa. E agora é uma área de trabalho, o acesso principal mudou. Você nem imaginava que isso seria possível? Não imaginava, porque a máquina ainda ficava dentro da casa, né? E esse espaço ficava como uma porta que entrava e saía. E aí ela fechou, colocou esse escobogó que ficou super interessante e fez essa lavanderia e ficou ótimo. Fora que garante a ventilação também. Garante a ventilação e o conforto, né? De estar mais confortável sem a máquina dentro da casa, né? E tem um outro detalhe, né? Que você falou que queria tanto, que está aqui concretizado, né? A sua cama confortável. É confortável mesmo? É confortável minha cama, um colchãozinho específico para minha coluna. Eu amei, tô super grata. Onde muita gente viu limites, Esther enxergou recomeço, acolhimento e esperança. Mas a missão não para por aí. Ela está de olho na próxima transformação. Eu acho que a gente vai conseguir ampliar, triplicar ainda mais essa quantidade de reformas e que é necessidade. Acho que quando a gente fala de direito à cidade, o básico é você ter uma moradia digna. E aqui o que nós entregamos, né, por meio do Fazendinhando e com o apoio de tantos parceiros, é justamente essa dignidade, né, que as pessoas precisam. Para quem está na fila de espera da reforma da casa, continue esperando com paciência. Porque eu esperei, estou realizada, estou feliz, essa hora vai chegar. Então espere com paciência que essa hora chega. Que bacana, porque são duas mulheres maravilhosas e incríveis que o Balanço Geral fez questão de conhecer. Da Vânia, com essa história de superação, batalhadora. Poxa, Vânia, você inspira tantas pessoas. Obrigado, viu, por ter fornecido esse sorriso, essa tua energia perfumada aqui para o Balanço Geral. E a Esther,
que essa arquiteta é incrível. A Esther realmente tem dom para arquitetura. E você percebeu que a Esther ela tem transformado a vida das pessoas. Obrigado, viu, Esther, em nome de todas essas pessoas, por ter feito, por ter entendido a tua missão. Você realmente nasceu para ser arquiteta e para ajudar as pessoas. Você viu que ela transformou um monte de coisa que tinha na casa, e ela deixou a coisa mais simples, só que muito melhor, né? Muito mais gostosa. Eu adoro arquitetura, não sou arquiteto, mas eu adoro. E essa casa é funcional e aconchegante. Eu acho que você usou, viu, Esther? O que os arquitetos hoje em dia fazem muito, né? O menos é mais é uma frase que foi cunhada por um arquiteto lá na Europa, um tal de Mies van der Rohe, e ficou conhecido no mundo inteiro. Então, menos é mais é isso na arquitetura. Você tira um monte de coisa, mas você coloca só o que é funcional, o que é bonito, o que realmente vai interessar. E olha que casa incrível! É verdade, passar o arquiteto ou arquiteta, né? Eles têm a ideia já na cabeça, né? Eles colocam essa idealização que obtém aí de um olhar, de uma conversa com o cliente e faz a coisa acontecer. Muito bacana o trabalho, viu?